Pode-se dizer que ele é quase um Washington Oliveto de Ourinhos. O cara joga nas 11. Foi de músico a publicitário e de publicitário a secretário de cultura. O papo de quinta de hoje é com ele, Fernando Cavesali. Obrigado, parceiro. Olá, Paulo. Prazer te receber aqui, cara. Prazer também. Só muda a denominação aí, porque estou muito longe do Washington Oliveto, quem dera. Tá nada. Fernando, obrigado. São brindar, papo Obrigado. de quinta. Eu Saúde. parabéns aí pelo programa. Obrigado, prazer te receber aqui. E eu quero saber o seguinte, cara, pra gente começar, falei de música, publicitário e secretário de cultura. O que te dá mais tesão? Você é um cara aí que circula, né, por vários meios aí. O que te dá mais tesão? Eu acho que em todas essas áreas tem um fio condutor aí que é a arte, a criatividade, a comunicação. Então eu acho que essa é a minha praia. E aí você tem que rebolar, né? Porque eu lembro que eu queria ser músico, mas vou fazer faculdade, porque não sei como é que vai ser, né? Então eu fiz uma faculdade na minha área. Mas você achava que a música não ia te sustentar? É aquela história do plano B, né? E eu cheguei a um ponto aí de 5 filhos, então você imagina, né? Você tem que se garantir. Eu sempre fui, apesar de uma pessoa dada à criatividade, a essa área, eu sempre fui pragmático, assim, em certas questões para, né, poder você conseguir enfrentar aí os desafios da vida aí, mas fazendo o que você gosta, o que você sabe fazer. Tem coisas que eu sou horrível, péssimo, então, Por exemplo, tudo que envolver números, matemática, cálculo exato, assim, sabe, não. Até um raciocínio lógico e tal, bacana, mas que envolver esse tipo de raciocínio assim, exato e tal, de matemática, como você disse, ou mesmo enveredando para física, química, parece que sou um absoluto retardado, assim. ameba. Por aí. Viu? Mas quando você começou pô, na música, você sobreviveu uma época de música. Não, vivi sim, mas sempre conciliando, né, com outras áreas, né? Não só de música. Não, na parte da juventude, eu comecei, desde que eu aprendi violão, um pouco cursando, mas muito autodidata também. Fui para o Rio de Janeiro, lá fiz um pouco mais de curso, mas era uma coisa mais intuitiva mesmo, né? Eu estava tocando o barco assim, mas no Rio mesmo eu arrumei um emprego. Eu trabalhava num banco à noite, de madrugada, e já não conseguia tocar, né? Depois, 3 anos lá, voltei. E desenvolvi no tempo, assim, né? Mas lógico, logo eu vi outros caminhos para eu, como foi da jornalismo, foi da publicidade logo em seguida, né? E fui tentando conciliar. Então não vivi só de música, mas conciliei, né, essas áreas. Como é que foi a história do hino? Como que aconteceu quando você fez o O hino de Ourinhos foi um concurso? Quanto tempo isso? Foi em 91, aconteceu um concurso municipal, o prefeito Clóvis Queradia, a sua esposa, que era secretária de Educação e Cultura. Na época você estava como publicitário já? Eu estava começando a fazer umas coisas porque eu tinha tido uma experiência de trabalhar na Thomas Propaganda, em Bauru. Na verdade eu fui como músico, eu tinha um gravador 4 pistas e eu falei, pô, vou ganhar dinheiro fazendo jingle, né? Eu tinha facilidade para compor e fui levar para o Tom, né? O Thomas Edison, lá, que é o publicitário dos mais aclamados de Bauru. Levei e ele chamou a atenção dele as letras, os textos, ele queria saber se eu que tinha feito, né? Aí ele me deu uns textos para fazer e tal, eu levei para casa, fiz. Quando eu retornei, ele falou, pô, cara, você é mosca branca, cara, você é redator publicitário e não sabe. Aí comecei a estagiar lá em Veredei, né, por esse lado. E depois, a publicidade você começou aí? Foi aí. E aí eu comecei a ver que eu tinha que empreender, não bastava eu criar, enfim, tinha que, como você falou, jogar nas 11, né? Uhum. Foi por aí que a publicidade veio. Que então a minha faculdade era de jornalismo, comunicação social, tem um pouco a ver. Tem um pezinho lá já, né? Um pezinho então, lá. mas me conta a história do hino. Então, aí teve o concurso, aí vários inscritos e tal, selecionaram alguns, teve uma apresentação no teatro, lá com uns 8, 10, não me lembro, né, o Lino Ferrari, o Toninho Breves, o Irmã Loyola, uma série de pessoas ligadas à música, às letras, né? E eu ganhei esse hino, até na prévia assim, foi comentado, poxa, mas esse hino tem uma parte muito difícil, as crianças não vão conseguir cantar. Na escola e tal. Aí eu
de propósito, aí minha irmã era diretora de uma escola, pianista, né? Eu falei, ensaia com a criançada. Aí ensaiou um coral, umas crianças lá, até a Ritinha aqui da PJ, mulher do Fernando, na época, faz tempo que eu estava no grupo. Ah, estava no grupo cantando? Sim, era criança de 9, 10 anos na época, né? Tô velho, cara. Então, e aí eu ganhei, né? Mas depois teve uma sacada muito legal, eu fiz a música, fiz a letra. Era uma música, uma marcha rancho originalmente, né? Mas a dona Raide, secretária da época, ela teve uma sacada muito boa, porque ela investiu firme na produção. Então ela contratou o Nelson Aires, que é aquele renomadíssimo maestro, músico, tocava com César Camargo Mariano, tem estúdio, foi maestro de Sinfônica de São Paulo. E o Gil Jardim lá, né, também, que é maestro de Ourins, que hoje é da Alcan, da Orquestra da USP, fizeram aquilo que a gente tem, que é aquela gravação. Então teve o arranjo, né? Acho que coroou, assim. Você mudaria alguma coisa na letra hoje? Eu mudaria várias coisas. Tinha certeza que você respondeu. Não só hoje, na época lá, né? Eu acho que teve um critério interessante no concurso do hino, que era você não poder citar nomes, você se ater a aspectos genéricos, assim, da natureza, da origem, da história do município, né? Para que você não datasse muito e tal. Mas tem alguns aspectos, inclusive algumas correções mesmo, até logo depois, assim, eu quis fazer, mas a coisa foi tão rápida, o hino pegou, tá todo mundo cantando, eu falei, quer saber, agora, né, é isso aí. A mesma coisa, a gente mudando um pouco a chavinha, como que a política entrou? Como é que você foi parar? Você já tem uma história política, 1990, né? Eu sou interessado nas coisas, eu sou apaixonado por política te interessa? Apaixonado por Ourinhos, gosto, foi onde eu me envolvi, né? Lógico, São Paulo, pelo Brasil, mas é o meu mundo. Mas em princípio, assim, meu relacionamento com a política era ou como jornalista, ou com algumas amizades que eu tinha. Em 1990, havia uma candidatura, né, que foi do Clauri na época, e um do marqueteiro da época, que era o Seixas, ele me convidou para compor. Até porque eu acho que ele achou legal que fosse um músico da cidade, fizesse... Tinha história do hino, cara? Ainda não, foi 90, o hino 91. Ele me procurou, estava em Bauru, estava terminando a faculdade lá na Unesp, né, comunicação, e ele me procurou, eu fiz um jingle, e na época até teve uma repercussão na campanha legal. A partir daí eu me aproximei desse grupo, né? E quando chegou, logo 2 anos depois, na eleição para prefeito, eu fui convidado já como jornalista também para fazer o jornal de campanha, o programa de rádio. Participar da campanha dos caras. Aí houve a vitória na campanha, aí veio o convite para ser o assessor de imprensa do então prefeito, e daí esse interesse pelas coisas, você está participando de tantas coisas, inclusive muitas coisas da cultura. Novo também, ainda que eu aprendendo muita coisa. Mas ainda que eu não fosse secretário de Cultura, eu participei de muita coisa naquele começo, assisti, vi, dei alguns pitacos também, muita coisa vinha do próprio prefeito, né, do próprio Seixas, inclusive, que era a esposa dele, que era secretária. Então, foi meio assim. Tá, e você continuou por vários anos nesse grupo aí. O que aconteceu nessa última campanha lá? Você estava com esse grupo, deu uma mudada, você foi para um outro grupo? Na verdade, assim, eu sempre trabalhei profissionalmente, né? Salvo em sessões quando eu estava ocupando algum cargo, como foi o caso da Prefeitura ou da Assembleia Legislativa, em que era meio natural que eu me dispusesse a contribuir. E, logicamente, havia uma identidade muito grande, porque as pessoas que eu trabalhava, eu sempre enxerguei um idealismo, uma vontade que as coisas acontecessem para o bem, né? E, na verdade, nos últimos anos, eu tive me afastado até de tudo, diria, assim, eu estava com trabalhos fora, até vida social fora, né? Mas em 2012 eu tive um site, assim, na verdade, como eu acredito em Deus, eu acho que foi e eu jurava que nunca mais seria candidato, porque eu fui candidato em 96, eu fundei o Partido Verde em Ourinhos, mas não quis saber daquilo, porque aquilo me criou uma orgeriza, assim, falei, bastidor mesmo e tudo bem. Mas nesse 2012 veio essa vontade, né? História um pouco longa, mas enfim, teve esse input aí. E eu me candidatei, inclusive eu acho que eu fui o primeiro a colocar um anúncio em jornal. Só que nesse meio tempo, pela minha atividade profissional, eu fechei a campanha, o marketing da campanha do atual prefeito de Cambará. Tivemos um êxito muito grande, foi um contrato muito bom. Nós tivemos lá a segunda maior votação do estado do Paraná, proporcional para a agência, né? E foi bacana.
E enquanto isso, eu haviam propostas aqui do candidato próprio, o Claudio foi, tinha conversas, mas a gente não se acertou, havia um aceno também. Para você fazer a campanha dele? Também, mas não houve um acordo. Havia também uma possibilidade mais remota, mas existia talvez da própria Belks, porque a Belks, a despeito do grupo, é uma pessoa que eu sempre tive afinidade, a gente sempre conversou, dialogou muito bem sobre tudo, enfim, não havia uma aproximação como há agora. Com essa campanha em Cambará e não me engajando em nenhuma campanha ainda profissionalmente aqui em Ourinhos, só com a minha, que é uma candidatura que estava registrada para vereador, aí eu achei, comecei a ter contatos com alguns clientes da agência, que são muito amigos meus, Marcos Camacho, o Dr. Mário, que inclusive era o candidato a vice, né? E o Marcos, curiosamente, depois foi substituído, né? Com um probleminha de legislação, e eles me convidaram, por isso não está em campanha nenhuma, eu não estou com muito tempo, né? Mas aí eu me engajei na campanha deles, né? Com o Toninho, né? Que é um amigo também. Deu uma pequena contribuição, a campanha já estava. Então, mas antes disso você deu baixa na sua candidatura? Não, no momento em que eu resolvi, né, apoiar, ajudar na campanha do Toninho, com o Mário Ferreira, Dr. Mário Ferreira, Marcos Camacho, aí eu achei por bem, eticamente, que não teria. Não conduzia você continuar? Não, aí eu fui e renunciei, né, e dei baixa na candidatura, exatamente. Na época, o seu nome, quando foi anunciado como secretário, foi o que mais soou estranho, e o mais a imprensa bateu no sentido, mas como assim? Se o cara estava num determinado partido, depois fez a candidatura de outro, a campanha de outro, de onde surgiu isso? O que é um paradoxo, né? É um paradoxo por quê? Porque, em geral, a população, ou pelo menos o meio político, que discute, que gosta, que debate, ele sempre coloca que você deveria montar um governo técnico, com pessoas que você, né, enxergasse nelas uma capacidade para aquela área. E a hora que isso, talvez, pretensamente, quero dizer que isso talvez tenha acontecido, porque eu não era um estranho à cultura, né? Não, embora publicitário, tenho uma vida desde criança que eu me envolvo nesse tipo de coisa, né? Então, aí há um estranhamento porque alguém quebrou o paradigma. Mas eu acho que nem foi pela competência, eu acho que foi justamente por conta disso mesmo. Mas peraí, você é um secretário, teoricamente seria uma pessoa mais próxima ali, não uma pessoa que, você entendeu o raciocínio? Eu acho que essa relação... Como surgiu o convite? Como é que foi? Surgiu, na verdade, a Bel se elegeu e havia ali conversações do grupo mais próximo dela e algumas pessoas que dialogavam comigo, dialogavam com ela, estavam cogitando várias situações e falaram, poxa, você poderia... eu vou revelar uma coisa aqui, o Claudemir, que é o ex-prefeito, em eleição anterior, em que ele perdeu, né, para o Toshio na reeleição, durante a campanha que eu participei... Essa foi de 2000... Anterior. Ele havia feito um convite para mim. E para a Belks, algumas pessoas comentaram, tem essa possibilidade. E ela gostou da sugestão. Diz ela que eu fui o primeiro secretário que ela definiu, né? Me chamou, tivemos uma conversa, né? Você ficou de pensar ou respondeu na hora? Mas na hora. É uma coisa que talvez quando me falou, foi bacana, porque a gente conversava a respeito, mas você vê, é um trabalho que sempre foi realizado muito bem nos últimos anos, pela Neuza Fleury, o Márcio Castellano ficou 2 anos, mas há importantes contribuições dele, né? O Festival de Curtas, o Dançourinhos, né? Nós tivemos um período anterior a esse status de Secretaria de Cultura, em que nós tivemos o professor Cláudio Granja, que promoveu como secretário, e antes de ser secretário, muitas inovações, muitas articulações que redundaram em políticas públicas também, né? E a secretária, a Adelheid, né, que é a Raide, que era a Dia, esposa do Cláudio, que era a Dia, ela, como secretária, ela também acumulava, que era educação e cultura. Ela já foi educação, cultura e esportes, né? Antes do desmembramento. Entendi. Então, assim, que eu me lembro, é a última referência assim, institucional de secretarias atuando nessa área. Então, é um trabalho que veio sendo consolidado, né? Então, eu acho que eu tenho que contribuir para melhorar, para poder aperfeiçoar, manter o que foi bacana, né? Dar minha contribuição. Você aceitaria de novo? Aceitaria de novo. Convite de novo para continuar, por exemplo, daqui a acho que é de se pensar, viu? Ou você já deu a sua contribuição?
Então, veja bem, o ano que vem, ano eleitoral, a gente sabe, é um ano, talvez das eleições mais confusas e mais misteriosas, porque eu não saberia, com toda essa cancha de anos aí participando de eleições, eu não saberia afirmar para você o que vai dar, arriscar. Você acha que a Belks sai? Sai o quê? Como candidata? Candidata? Então, a Belks, ela tem uma questão toda de legislação que ela pode ter um impedimento legal, porque ela, em algumas situações, ela substituiu o ex-prefeito Toshio, então isso por si só já pode impedi-la legalmente de participar, né? Por outro lado, a Belks é uma pessoa de grupo, sabe? É uma pessoa extremamente de grupo, de equipe, então, por mais que até ela anseie dar continuidade no trabalho, eu imagino que ela vai priorizar isso. Eu acho que das pessoas que mais demonstraram uma lealdade, né? Não vamos falar de fidelidade, vamos falar de lealdade com o Toshio nos momentos mais difíceis, talvez ela esteve incluída num grupo seleto de pessoas que estiveram ali apoiando e segurando a peteca. E olha que o Toshio, aí a gente brincava muitas vezes quando usava aquelas brincadeiras de campanha, que o samurai e tal, mas o Toshio passou por maus bocados, né? Sim. E eu acho que ele soube superar isso aí com o apoio dessas pessoas, entre elas a Belks, de uma maneira assim admirável. Compra bolacha? Bolacha, vamos lá. Vamos lá? Vamos comer um amendoinzinho. Um amendoinzinho aí. Bom, eu tenho 3 nomes aqui, tá. Um em cada área. Acho que você vai gostar. Já que a gente está falando de política, vamos começar por esse? Lucas Pocai, vereador, já no segundo, se não me engano, mandato, né? Participei ativamente da primeira eleição dele, um jovem com um futuro bastante promissor. Pena que foi abortado um outro talento dele, que é o futebol, né? Pois é. Porque, até onde eu sei, do pouco que eu vi, ele tem um talento pro futebol com muito sorinha. Isso aí acaba não seguindo a carreira por algum motivo. Mas eu acho que ele tem histórico de família, né? É um rapaz interessante. Observo assim com uma visão crítica muito particular minha vários aspectos em que eu não concordo, em alguma atitude, né? Até que em certos momentos até que para mim parece que renega um pouco o histórico, os exemplos que ele teve até dentro de casa. Mas eu acho que é um nome que está aí, né? Possivelmente vai sair candidato. Isso eu não sei dizer, mas é o que se diz, que estão dizendo, né? Isso. E eu acho que eu vou contar um segredo. Na eleição passada, antes de enquanto eu estava ainda em conversação com o grupo para talvez participar da campanha do Claudio, o Claudio eu tenho isso até em e-mail registrado e disse a ele, Claudio, eu não tenho um dado para te afirmar exato sobre isso, mas por alguns aspectos eu diria que o candidato não é você, o candidato é o seu filho. É o Lucas. Então agora sim, talvez seja o momento de participar, talvez não com a mesma oportunidade que ele teria naquele momento, tá? Mas eu posso estar completamente errado também, é só uma impressão pessoal minha. Legal, vamos para a segunda? Vamos lá. Essa aqui eu quero ver, hein, cara. Júnior Eloy. Isso aí é... Então, o Júnior é uma pessoa que marcou bastante a minha vida, sobretudo nos últimos anos, né? Nós já fomos desafetos, assim, porque ele é uma pessoa intempestiva. Eu também, lá no passado, tinha opiniões, assim, talvez radicais com relação a certas atitudes, e a gente já se confrontou algumas vezes. Entre várias passagens boas, positivas, né? É um garoto que, com criança, ele já tinha o comitê infantil ou juvenil nas campanhas. Já comandava ali. Desde cedo, não é? Também com histórico familiar do avô, né? Enfim. Praticamente nasceu com o jornal, né? Dentro do jornal e gozado, né? Que é uma família grande, então muitos às vezes ficavam imaginando esse ou aquele que daria sequência à obra do avô. E o Júnior, entre outras iniciativas do pai dele, do tio, dos tios, né? Eu acho que o Eloy, ele acabou, nos últimos anos de vida dele, ele alcançou com o Diário de Ourinhos, revista Ops, né? Chegou a lançar um êxito bem relevante, né? E nesse período, curiosamente, ele se aproximou muito de mim. Nos últimos anos de vida dele, eles estavam muito próximos. Aproximou, com trabalhos profissionais, trocando figuras, né? Então, é uma pessoa que guarda saudade, é uma pessoa que, até o nome que a gente deu pro novo espaço cultural, Luiz Carlos Eloy Júnior, que é a Casa dos Ingleses, foi uma homenagem a ele,
Obviamente, isso partiu, não foi na minha cabeça só, porque o Tabelks também guarda um carinho enorme, né, por ele. Última bolacha, então? Vamos lá. Essa eu quero ver, hein? Juliano Espina. Poxa, isso é fácil. Imaginei. Juliano Espina é um dos talentos mais promissores que Ourinhos tem, e acho que a música brasileira tem, né? E é uma cantora não só que tem o talento, né, como ela tem também estudo, né? Ela estuda, canto, um carisma acima da média. Enfim, a gente tem até desenvolvido alguns trabalhos com ela dentro do âmbito da cultura local. Qual é a avaliação que você faz do festival agora, recente agora, né? Festival de música. Olha, foi um festival atípico no sentido de que a gente começou a organizá-lo com uma perspectiva bastante ruim, já que o Festival de Tatuí foi cancelado, né? Por quê? Por conta da crise? Crise econômica, você está vendo, o governo do estado, todas as prefeituras estão cortando gastos e isso chega na cultura também. Então você veja, o Festival de Tatuí foi cancelado, o Festival de Campos do Jordão teve um corte de mais de 30% e no final nós tivemos um belíssimo festival. 2013 e 2014 foram muito bons, mas esse festival, assim, estou até espantado, um pouco perplexo com a repercussão que teve, foi, né? muito boa na parte pedagógica, na parte da programação artística, então a gente está bem feliz com o resultado. 10 dias? Foram 8 dias. 8 dias. Começou no sábado, foi até outro sábado. Fernando, obrigado. Que agradeço. Prazerzão te receber aqui. Vamos ver se futuramente a gente grava outro aí para falar só de publicidade. Também. Estamos precisando. Legal. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Sucesso aí. Papo de Quinta fica por aqui. Canal Sam 21. Qualidade você vê aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau!